Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai falar sobre lipedema. Lipedema é uma doença antiga que acomete principalmente as mulheres, mas que o tratamento e toda a fisiopatologia da doença ela é conhecida há muito pouco tempo. É tudo muito novo ainda, eu acho que a gente não sabe tudo, mas o que a gente pode dizer é que é uma doença crônica, inflamatória, progressiva e que tem um caráter genético bastante importante. Então, o que é importante a gente saber? Primeiro, ela tem estágios, e a grande importância de tudo que a gente aprendeu sobre essa doença nos últimos anos é que o diagnóstico mais rápido ajuda essa mulher muito mais, como qualquer doença crônica, né? Ajuda muito mais. Então, a gente tem que entender primeiro que o diagnóstico é clínico. Então, o médico ele tem que saber identificar quais são esses sinais e esses sintomas para que a gente consiga fazer o diagnóstico o mais rápido possível. Quais são esses sinais básicos, né? Então, a gordura localizada de difícil dissolução, dor, né, no local dessa gordura, muitas vezes uma fragilidade capilar que faz com que essa mulher fique com alguns daqueles roxinhos, né, os hematomas com pequenas batidas, diferente de quem não tem a doença, né, que às vezes precisa de algo mais um pouquinho mais forte para ficar roxinha. E o caráter genético, né, que a gente vai acabar sabendo através da história do paciente e da anamnese sendo bem feita. Então, antigamente, o que acontecia? O paciente, que é uma doença que vem normalmente associada a sobrepeso e obesidade, o que acontecia é que a paciente fazia bariátrica, perdia às vezes 20, 30 quilos, e aquela gordura localizada permanecia. E isso intrigava, né, os médicos que faziam a cirurgia, porque realmente era muito frustrante, tanto para os médicos quanto para a paciente, que não se via com uma solução para aquilo. E a lipoaspiração também é a mesma coisa, resolvia momentaneamente, depois aquilo tudo voltava e não se compreendia, achavam-se que essas mulheres eram preguiçosas, que não tinham força de vontade, e isso ficou muito estigmatizado e muitas mulheres sofreram e sofrem até hoje com essa doença. Então, a doença ela tem 4 estágios. Estágio 1, a pele ainda ela é um pouquinho mais lisa, mas ela é mais sensível ao toque. No estágio 2, você tem já começando aquele processo de granulação da pele, onde a gente vê aquela ondulação como se fosse uma celulite e um pouquinho mais de sensibilidade ao toque, mais dor. No estágio 3, a gente já tem uma nodulação um pouquinho mais severa, com fibrose local, mais dor, né, mais sensibilidade, e os hematomas começam a aparecer porque há uma fragilidade capilar, né? A doença também é uma doença vascular. E no estágio 4, a gente pode ter tudo isso associado ainda a um linfedema, que é uma doença dos vasos linfáticos. Essa mulher ela pode começar a ter mais edema, né, também local. O que diferencia o lipedema do linfedema é que no caso do lipedema, você não vai ter edema nos pés ou nas mãos, dependendo de onde está a doença. E no linfedema, sim, você tem um edema um pouquinho mais acentuado também nessas regiões, e que elas podem vir associadas. Quando a gente fala de tratamento, será que existe tratamento? Sim, quanto antes o diagnóstico for feito, é mais fácil tratar e melhor. Qual é, né, finalmente, o tratamento? Bom, adianta ainda fazer a cirurgia? Sim, adianta. No entanto, se ela não for concomitante a um tratamento clínico, o insucesso da cirurgia vai ser como era no passado. Então, hoje a gente entende que o tratamento clínico é extremamente importante, que você precisa associar várias coisas para fazer o tratamento. E quais são, né, quais são essas coisas que a gente precisa pensar na hora de fazer o tratamento do linfedema? Mudar a alimentação, hábito alimentar é extremamente importante, a gente precisa fazer uma dieta bastante anti-inflamatória, diminuir a ingestão de café, de álcool,
as coisas que já são sabidamente inflamatórias, como o glúten, derivados de leite, enfim, a própria caseína, né, que é muito inflamatória. Então é bastante difícil, porque ela é multifatorial. Se ela está associada à obesidade, a gente precisa sim fazer um tratamento para a obesidade ou para o sobrepeso. Hoje existem os análogos de GLP-1 aí, medicações que são extremamente interessantes, né, para tratar o lipedema, inclusive mesmo na mulher que é magra, a gente precisa tratar com esses análogos de GLP-1, porque é uma doença que vem sim com uma resistência insulínica associada, tem um caráter hormonal bastante importante, então é uma doença que ela pode progredir, né, ainda mais na menopausa. É uma doença que hoje a gente sabe que a gordura inflamada, a paciente a gente tem dois tipos de receptor para estrogênio nas células de gordura, e uma, para ficar mais fácil de entender, como se fosse um receptor bom, que capta o estrogênio, usa aquele estrogênio e libera, e o outro que pega esse estrogênio, captura e não libera, e faz mau uso, deixa aquela célula ainda mais inflamada. E as pacientes que têm lipedema, elas têm esse receptor, vamos chamar assim de ruim, para ficar mais fácil o entendimento, em maior quantidade, e por isso elas inflamam mais ali na célula de gordura. Mas então, por que na menopausa essa mulher piora, né? Se a gente diminui a produção de estrogênio? Porque a célula de gordura, não só os ovários, também é um grande produtor de estrogênio, né? A gente continua produzindo, claro, em muito menor quantidade, por isso é preciso fazer reposição hormonal, é extremamente importante, mas a célula de gordura é o que continua produzindo aquele pouquinho de estrogênio, e esse estrogênio ele fica cada vez mais encarcerado ali, causando também a inflamação. Então, pensando em tudo isso, a gente precisa de um tratamento clínico. Essa mulher ela precisa ser desinflamada, ela precisa melhorar aporte suplementar, o aporte dietético, ela precisa ser vista do ponto de vista hormonal. E uma coisa que eu acho extremamente importante, que nem todo médico aborda, que é o caráter emocional, saúde mental. A gente precisa pensar, muitas dessas mulheres têm baixa autoestima, elas têm vergonha do próprio corpo e isso pode gerar uma grande ansiedade e muitas vezes chegar até a depressão. Então, eu preciso ter um olhar, sim, multifatorial, eu preciso ter um olhar mais abrangente para cuidar dessas mulheres. Então, eu te convido a essa reflexão. Coloca aqui embaixo para mim se você tem alguma dúvida, se ficou alguma questão, se você gostaria de saber, que eu vou ter o maior prazer em te responder.